Não quero mais viver. Olha o desafio que se traz diante de uma situação, que eu já passei isso em consultório, de uma pessoa que pensa em tirar a própria vida para resolver a questão que ela sente no momento. Olha o tamanho dessa emoção, né? Causada por quais razões? Por isso que é importante você autoconhecer e buscar dentro de você aquilo que você tem de recursos para livrar dessa mente suicida que às vezes surge. Eu já tive uma situação assim que eu não sabia quando eu atendi a pessoa e no outro dia ela me disse que eu tinha salvado a vida dela. Ela tinha um plano para tirar a vida dela. E ali eu fui entender um pouquinho mais de como aquilo acontecia. No caso dessa pessoa, ela passava por um desafio muito grande de dívidas familiar e que ela tinha causado aquela situação por uma decisão errada que ela tinha tomado na empresa. Até então ela achava que aquilo era errado, mas na verdade era uma atitude que ela tinha tomado numa emergência e que não deu certo. Ela aprendeu com aquilo depois de ter superado aquela sensação de necessidade de tirar a própria vida. Então imagina uma pessoa que está ali conversando com você, tranquilo, expondo a situação que ela está vivendo, mas a mente dela pensando uma coisa totalmente diferente. Diferente daquilo que você realmente está orientando ela a fazer. Em algum momento existem alguns gatilhos que podem trazer a essas situações. No caso dessa pessoa, ela tinha um fato que era um gatilho, que era a dívida da família, que ela temia que quando o pai soubesse as coisas iriam sair totalmente do controle, que ela passaria vergonha, que ela seria chamada de incompetente naquele momento. E aquilo na mente dela era totalmente nada possibilitador. É como se ela não conseguisse viver aquela situação. Então ela preferiria não estar aqui para que aquilo não passasse por aquela situação. Mas por outro lado, dentro dessa conversa que nós tivemos, ela entendeu que o que adiantaria fazer esse tipo de situação e para resolver, o que resolveria? Absolutamente nada. E diante dessas situações, qual é a reflexão que temos que ter? Quantas vezes passamos por desafios semelhantes, talvez não pensamos em tirar a vida, mas deixamos de fazer muitas coisas valiosas para a nossa existência. E quando pensar, nossa, eu vou tirar a minha própria vida, não quero mais viver, não tenho forças, não tenho isso. O que é real quando isso acontece ou quando dizemos isso? Nós vemos isso muito em adolescentes, que às vezes a falta de perspectiva futura leva ela a pensar num dano que ela faria para a vida dela, irreversível, diante de situações que de repente poderia não levar à morte, mas sim uma consequência que invalidaria ela por N situações. Eu tive amigos que tomaram um veneno, como se aquilo fosse resolver, fugir da situação. Mas essas pessoas, o que passa realmente na mente dela para ter esse desafio? Possivelmente, elas aprenderam muitas coisas que foram pouco relevantes diante desse contexto e talvez ela tenha experienciado situações de familiares que muitas vezes é comum a pessoa ter alguém na família que se suicidou por uma situação de vergonha. Existem alguns países que a honestidade, o valor é tão alto que isso acontece. E por que faz isso? Porque gera outras sensações. Fugir de uma situação de que não se tem controle pode gerar uma outra. Então entender isso, trazer o autoentendimento, buscar dentro de você. Será que é necessário chegar a uma situação extrema de deixar de existir para que as coisas resolvam? Será que isso realmente faz sentido? Será que nós realmente queremos fazer isso? Ou de repente você está agindo por puro impulso naquele momento, sem pensar numa consequência maior. Fazer essa avaliação, buscar dentro de você o que eu poderia pensar ou fazer diferente. E acima de tudo, procurar a ajuda de um profissional. Então, se você que está assistindo esse vídeo agora, percebeu que em algum momento você tem um desânimo tão grande que possa te levar a pensar isso, procure ajuda. Eu, como terapeuta, como mentor emocional,
Eu tenho o maior prazer em trazer esse entendimento, porque eu sei que resolvendo essa questão, te ajudando, contribuindo a pelo menos melhorar essa situação, muitas outras pessoas serão salvas dessas situações. Porque tudo aquilo que nós conseguimos de bom, nós partilhamos e compartilhamos. Assim como eu desejo que você faça com esse vídeo, se você tem alguma pessoa na sua família, no seu sistema, no seu ambiente, na sua comunidade, que possa, de repente, passar por situações assim. Às vezes, a pessoa está ali calada, em silêncio. Eu já vivenciei situações, vivenciei não, né? Eu conheci situações de pessoas que estão extremamente caladas. Não falam, não participam, às vezes, do meio em que ela vive e, de repente, tiram a própria vida. Então, existe uma razão, sim, e talvez ela nunca conseguiu falar disso. E se você tiver o conhecimento de entender um pouquinho mais sobre esse assunto, você provavelmente vai poder contribuir com essa pessoa. E aqui eu me proponho a entender um pouquinho mais, você como ser humano, eu como ser humano, para que a gente partilhe e compartilhe da ideia de ter um mundo melhor. Então, se você conhece alguém que passa por situações assim, tá? Compartilhe esse vídeo. Vai ser bastante importante para mim, como profissional, para você ter contribuído um pouco mais com a vida de alguém e de repente salvar muitas vidas de pessoas que estão passando por um processo de não serem entendidas naquele momento e nem sequer se tem voz para falar daquilo que ela sente. Isso é uma emoção muito forte, porque naquele momento ela tem 100% de razão diante da decisão que ela tem convicção de fazer. E nós podemos levar para essa pessoa uma opção, uma nova forma de ver que ela é extremamente importante para as pessoas à volta dela. E que talvez naquele momento ela não perceba isso. Pense com carinho e vamos contribuir para um mundo melhor. Até o próximo vídeo.